Continuando aqui, né, falando sobre os elementos, os requisitos para que o texto tenha coerência e coesão, nós vamos passar para a progressão. E aí, aqui diz, olha, embora o texto precise retomar elementos empregados anteriormente, não se pode limitar à mera repetição. Ele deve avançar, não é? O texto deve avançar. E aí, para que o texto avance, a gente vai utilizar algumas palavras e expressões como quanto a respeito de, até, no que se refere a tal coisa, mesmo. Então, e várias outras palavras e expressões a gente vai utilizar dentro de um texto para que o texto prossiga e para que ele também não fique repetitivo. Então, quando a gente falou aqui da continuidade, a gente estava falando da continuidade evitando apenas a repetição. Então, no uso dos pronomes, não é isso? E agora aqui na progressão é com relação à continuidade do texto também, a progressão deste texto, só que usando palavras e expressões para que seja evitada a repetição, né? A fim de assim estabelecer a progressão do texto, para que o texto prossiga, para que o texto continue. Continuando aqui, agora o próximo tópico é a não contradição. Então, para um texto ser coerente, ele deve respeitar o preceito da não contradição. O que é a não contradição? As ideias desse texto não podem ser contraditórias e devem ser compatíveis com o mundo representado no texto. Que mundo é esse? Olha, se a gente está falando de uma fábula, do gênero textual fábula, é aceitável o quê? Que haja fala de animais, não é? Mas, se eu for utilizar fala de animais em um texto, em um artigo científico, vamos falar deste gênero textual, vai ser coerente? Não, vai ser totalmente incoerente, porque o gênero textual que há fala de animais é a fábula, certo? O artigo científico é um texto que pode relatar sobre os animais, porém, esses animais não ganham falas dentro do texto, certo? Então, se utilizar falas dentro de um texto, de um artigo científico, o texto será incoerente, certo? E aí, finalizando aqui, ó, para que um texto não seja contraditório, é preciso que os elementos de coesão também sejam usados adequadamente, atendendo à expectativa do leitor. Então, esses elementos de coesão são as concordâncias gramaticais, não é? São as formas que a gente tem para evitar repetição, não é? Se eu começo afirmando tal coisa, na frase seguinte eu vou negar aquilo que foi dito, então não estará acontecendo coerência, não é? Como eu já disse aí em vídeos anteriores. E aí, seguindo agora para a articulação. Seguindo aqui na articulação, temos que, em um texto, as ideias devem ser articuladas umas às outras. Tanto no plano lógico-semântico, que é quando eu estou falando do sentido, da coerência, quanto no plano formal, que é quando eu estou falando da coesão, certo? Não existe coerência sem coesão. Não existe coesão sem coerência. E como assim? Então, para que o meu texto tenha sentido, eu tenho que articular esse plano formal, articular as palavras dentro do meu texto, certo? Então, olha, há diversos elementos coesivos que promovem a articulação das ideias, como as conjunções, aqui nós temos alguns exemplos, o mas, e,
pois, embora, que. Por exemplo, gente, olha, o i. O i é uma conjunção que expressa uma adição. Então, se ele for utilizado em uma frase onde eu queira colocar um sentido contrário, onde deveria ser um mas, pode ser que meu texto falte a coesão, certo? A menos que seja intencional. Algumas expressões, como por outro lado, por exemplo, dessa forma, né? Temos que saber utilizá-las dentro de um texto para que elas sejam usadas no momento certo, adequadamente. E também alguns adjetivos, anterior, posterior, subsequente, certo? E assim seguimos. Articulação. A articulação, então, é a forma como nós colocamos as palavras dentro de um texto, articulando aí principalmente as conjunções, expressões e alguns adjetivos, certo?